Existe uma teoria da conspiração antiga que diz que a Shueisha odeia Black Clover e que ao longo dos anos ela estaria fazendo de tudo para a obra fracassar. E recentemente a gente viu a decisão em conjunto entre eles e o Tabata, né, em conjunto, assim, com muitas aspas, de transferirem o mangá para Giga, que é a revista trimestral deles lá. E sabendo que o mangá estava em quinto lugar em vendas em 2023, é um pouco complicado de entender o porquê eles simplesmente fizeram isso sem acabar caindo nessa teoria. Até porque Black Clover vem sendo prejudicado desde o início pelas péssimas decisões que a Shueisha toma sempre que se trata de Black Clover, né? Tudo em relação à obra desde o comecinho é meio contraditório. E a escolha de entregar a história para o estúdio Pierrot adaptar foi uma dessas decisões péssimas que eles tomaram. A verdade é que o anime de Black Clover teria tido uma carreira muito diferente se tivesse sido animado por outro estúdio, e os benefícios disso a gente poderia ter sentido num impacto sobre o mangá. Que poderia ter aí chegado ao ponto da gente não perder a publicação semanal dele, ou pelo menos não tivesse sido transferido aí para uma revista com menor visibilidade. Apesar de eu ter me apaixonado por Black Clover por causa do anime e com o fim dele eu ter ido acompanhar o mangá, não tem como a gente negar que a animação ela é bem inconsistente, chegando a ser medíocre em alguns momentos, né? Principalmente os de batalha, que foram os que me deixaram mais frustrada enquanto eu assistia. E apesar de eu não ser o tipo de pessoa que dropa um anime por causa de uma animação mediana ou às vezes até ruim, já assisti muita coisa que tinha histórias boas, mas que a animação era péssima, em várias lutas eu fiquei bem frustrada assim com o que foi apresentado. E depois de 170 episódios produzidos, eu acho que não tem como ninguém negar que o grande problema do anime de Black Clover foi, sem dúvida nenhuma, a Pierrot, o estúdio que trabalhou na adaptação. Entregar a obra para esse estúdio em específico caracterizou a decadência do anime, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve aí para poder ajudar o canal a crescer. A gente sempre posta vídeos de Black Clover por aqui, mesmo com a obra sendo trimestral agora. Bom, para começar a gente precisa entender como é que funciona a produção de um anime, né? Todo mundo sabe que isso envolve dezenas e dezenas de profissionais diferentes. Tem o cara que faz só o design dos personagens, tem o cara que faz só ali os efeitos especiais, né? O cara que faz só a coloração e por aí vai. Só que tudo começa quando a editora responsável pela publicação, que é detentora dos direitos autorais de um título em específico, enxerga um potencial alto de sucesso, né, caso aquela obra ganhe uma animação. Então, o que ela faz? Ela oferece essa história para alguns estúdios e aí começa um processo de negociação para escolher qual deles vai fazer a adaptação em anime. Aí, feito isso, eles precisam ir atrás de investidores para poderem bancar a obra, né, para só daí, de fato, começar a produção. Mas a questão aqui é que a Shueisha decidiu entregar a produção de Black Clover para o estúdio Pierrot, que na época, apesar de ter obras, né, já ter trabalhado em obras como Naruto, como Bleach, e tá lá no portfólio deles, de longe não era uma das melhores opções disponíveis, ainda mais quando a gente leva em consideração que a Shueisha sempre entrega os mangás que são publicados na Shonen Jump para estúdios de primeira linha, como Ufotable, Cloverworks, Aum Pictures e por aí vai. E apesar da Pierrot ter muito nome, né, devido a trabalhos de peso aí que ela produziu, esse era um estúdio que há anos já estava sofrendo com falta de pessoal capacitado para as funções de uma adaptação e que mal dava conta do que eles já tinham lá. Então foi sim uma péssima decisão. O resultado disso foi que o estúdio decidiu focar todo o seu esforço de investimento em Boruto, que é o carro-chefe deles, e deixar as sobras para Black Clover. Na verdade não sobrou nem as sobras, né? Mas a gente vai falar sobre isso. E eles fizeram de uma forma que eles precisassem se envolver o mínimo possível para fazer a produção andar. E como é que eles iriam adaptar uma obra de uma forma que eles não precisassem se empenhar, trabalhar em cima de tudo que uma produção exige? Contratando um diretor para a série que fosse experiente e que fosse uma pessoa com uma riqueza de conexões muito grande para que ele ficasse a cargo de reunir a equipe necessária para fazer esse projeto ir para frente. O escolhido então foi o Tatsuya Yoshihara, que é um cara com uma compreensão de animação assim espetacular e que felizmente é tão determinado quanto o Asta e não desistiu em nenhum momento. Para vocês terem uma noção da experiência do Tatsuya, ele já trabalhou em Fullmetal, em Naruto, One Punch Man, em Hunter x Hunter, em Yu-Gi-Oh!, em Fate Apocryph. Inclusive, recentemente ele trabalhou no anime e no filme de Jujutsu, também participou da produção de alguns dos episódios de Chainsaw Man, fez também Tact Op Destiny, que tem uma animação
linda, apesar da história ser uma merda, mas o fato é que ele já participou de produção de mais de 100 animes, então ele é um cara muito experiente, ele não é um cara qualquer. Ele é um cara que conhece muito profundamente a indústria, que está acostumado com prazos apertados, com falta de pessoal para trabalhar, que sabe os pontos fortes e fracos de uma produção, e era nada mais, nada menos um cara desse que estava no comando, no posto mais alto ali da produção de Black Clover. Só que todo esse conhecimento e todos esses contatos acabaram sendo uma faca de dois gumes para ele, porque a Pierrot, sabendo de tudo isso que eu falei aí para vocês, simplesmente abandonou o cara para que ele carregasse a produção toda nas costas, sozinho, enquanto o estúdio dava todo o suporte para Boruto. Mano, não importa o quanto uma pessoa tenha de experiência ou de contatos para recrutar gente, ninguém consegue trabalhar sem o apoio e o suporte da empresa, e foi o que aconteceu com Black Clover. O Tatsuya recebeu o controle da série e foi literalmente abandonado pela Pierrot com o pretexto de que as conexões que ele tinha lá seriam suficientes para poder resolver as coisas. Então Tatsuya começou a montar a sua equipe de profissionais, mas a falta desses profissionais capacitados fez com que essa tarefa ficasse ainda mais complicada. E a verdade é que a indústria da animação no Japão já está muito defasada há muito tempo, simplesmente porque os animadores estão em extinção por lá. Cada vez mais os que possuem conhecimento, talento e experiência deixam de trabalhar em séries de televisão e passam a trabalhar somente na produção de filmes, justamente pela exploração absurda que uma produção de um anime serializado exige desses profissionais, e cada vez menos surgem novos profissionais para preencher essa lacuna da saída dos mais experientes. E aí como é que ficam as coisas? Ficam sem pessoas para ocuparem cargos, então vai ficando cada vez mais difícil de fazer uma produção. Fica como ficou em Black Clover, né, que não conseguia encontrar de jeito nenhum um produtor de animação, que em geral costuma ser um dos maiores aliados ali da equipe criativa. Imagina como deve ser produzir uma obra sem um dos cargos chave ali preenchidos. É muito complicado, né? Desde o começo o Tatsuya esteve sozinho, e quando eu digo sozinho não é que ele não tenha conseguido montar uma equipe, mas sim que ele não teve suporte nenhum do estúdio para fazer nada do que foi feito. E se a gente tem 170 episódios de Black Clover feitos até hoje, isso se deve única e exclusivamente porque ele se recusou a desistir, mas obviamente isso impactou ele ao longo dos anos, né? Principalmente quando ele via a Pierrot fornecendo inúmeros animadores internos talentosos para a produção de Boruto, além de freelancers famosos, enquanto a obra em que ele estava trabalhando não recebia o mínimo de suporte do estúdio. Por esse motivo, o tempo de pré-produção foi maior do que o esperado quando começaram a fazer, e isso resultou num cronograma muito mais apertado, ficando cada vez mais rígido. Em várias ocasiões aí o Tatsuya precisava contratar animadores extras, né, e simplesmente não encontrava nenhum com disponibilidade. E aí o que ele fez? Ele fez lá no Twitter várias postagens para procurar profissionais para realizarem trabalhos pontuais para Black Clover. E ainda assim não foi tão fácil de conseguir. Tanto que chegou uma hora que ele precisou contratar animadores do exterior, amadores, em vários momentos para poder ajudar na produção. Sabe aquela galera que posta suas próprias animações no Twitter, só que não trabalham profissionalmente com isso? Então, o episódio 63, por exemplo, que foi um dos mais sofríveis do ponto de vista de produção, teve que se apoiar neles, tá? Não que esses animadores amadores no Twitter não eram bons, na verdade você encontra muita gente extremamente talentosa na internet e que não trabalha profissionalmente com isso, mas uma coisa é você animar uma luta de forma despretensiosa ali na sua casa, na hora que você tá afim, com calma, com cuidado em cada detalhe. Outra coisa é você ter que fazer isso dentro de uma equipe imensa, com um prazo curtíssimo para entregar o seu trabalho, isso tudo sem estar fisicamente junto do resto da equipe, sem nunca ter trabalhado com eles antes e aí, né, não estar adaptado ao estilo dessa equipe. É muito foda isso daí, é muito difícil. Para piorar tudo que já estava muito ruim, aconteceram dois fatos que acabam fazendo parecer que Black Clover é amaldiçoado, mais do que qualquer outra coisa. É muito comum que produções com prazos muito curtos de entrega acabem recorrendo a outros estúdios menores, né, terceirizando essa produção em alguns momentos, não em tudo, né? E isso pode trazer alguns problemas. E com Black Clover sempre precisando de profissionais e sem encontrar eles, várias vezes o Tatsuya acabou recorrendo a essa terceirização de estúdio para poder conseguir entregar episódios a tempo. Ele trabalhava principalmente com dois estúdios, a Amo e a Drop. Só que os dois estúdios acabaram falindo enquanto estavam trabalhando em Black Clover, um seguido do outro. Primeiro foi o estúdio Amo, né? Faliu, e aí depois de alguns meses ali
ali o drop entrou no lugar, só que eles também faliram. E aí é óbvio que isso impacta muito a produção, porque cada vez que você precisa terceirizar uma nova equipe, eles têm que começar tudo do zero de novo. Então eles vão pegar uma obra no qual eles não têm a menor experiência, não possuem a menor sinergia ali com os estilos, os efeitos, com nada, e tem que começar a trabalhar nele. É um processo longo. Fora o tempo que se leva até encontrar um novo estúdio, né? Não é assim, de uma hora para outra. E mesmo vendo tudo isso acontecendo, o que a Pierrot fez? Nada. Com todos esses problemas, o Tatsuya acabou tendo que assumir funções extras que não eram para serem realizadas por ele, e claramente isso não só impacta, como acaba diminuindo a capacidade dele de entregar um trabalho com excelência. Todo esse tempo em que essa equipe aí trabalhou nos 170 capítulos de Black Clover, episódios na verdade, foi um período absurdamente estressante, com um acúmulo de trabalho de funções muito alto, com prazos irreais que deveriam ser cumpridos ali, fazendo com que a staff ficasse sobrecarregada, não só fisicamente, mas psicologicamente. E é óbvio que isso ia impactar o resultado final. Se a gente levar em consideração tudo que eu falei até aqui, é até um milagre que a gente tenha tido esses 170 episódios aí do anime ao longo desses anos. E analisando por essa ótica, a gente ainda entende que a qualidade do que foi entregue é superior à capacidade técnica que eles tinham para entregar devido às condições da produção. Ou seja, o Tatsuya e a equipe dele realmente fizeram milagres episódio após episódio. Não que a equipe fosse ruim, tá? Eram animadores talentosíssimos, só que dentro das condições que eles estavam ali não dava. No meu ponto de vista, a Pierrot não fez tudo o que fez simplesmente porque confiava no Tatsuya e achava que ele ia dar conta de tudo sem o mínimo de suporte deles. Eles fizeram isso porque eles não acreditavam no potencial da obra e continuaram não acreditando ano após ano, porque, gente, o próprio Tatsuya vivia tweetando no perfil dele todas as dificuldades absurdas que ele estava enfrentando com a produção de Black Clover e o quanto ele e a equipe dele estavam abandonados pelo estúdio. O diretor da obra tweetava isso. Então não existe desculpa, não existe argumento para Pierrot. Eles simplesmente não queriam pegar Black Clover, é o que fica aparecendo, né? Mas por algum motivo aí acabou pegando. A Shueisha deve ter prometido alguma coisa ali para eles, algum dinheiro maior, né? Uma porcentagem maior, não sei, mas rolou alguma coisa. Sabendo de tudo isso agora que eu falei para vocês, a gente entende por que a animação é tão inconsistente em vários momentos, né? Porque aqui em algumas lutas a gente tem detalhes assim mínimos nos cenários, né? A luta do Patrick com o Julius é uma que eu sempre cito aqui. Enfim, são muitos os momentos sofríveis da animação. E não é que foi mal feito por um problema de ter uma equipe ruim. Foi um problema de falta de equipe, com abandono do estúdio, com falta de apoio, falta de auxílio. O problema foi que a equipe de Black Clover foi abandonada à própria sorte pelo estúdio, que simplesmente estava cagando pra eles, só se importava com Boruto. E inclusive a qualidade de Boruto ficou muito boa, né? E aí, o que eu acho? Eu acho que depois de saber de tudo isso, fica muito mais fácil pra gente rever os episódios de Black Clover e enxergar eles com outros olhos. Não com olhos de crítica, né, mas de admiração por eles terem conseguido entregar aquilo que foi entregue, mesmo nas circunstâncias que eles se encontravam. E aí, dessa forma, a gente passa a admirar a equipe que fez o impossível para que esse anime fosse feito. E tudo isso graças ao amor que o Tatsuya desenvolveu por Black Clover ao longo dos anos do trabalho dele ali, né, e por ele compartilhar dessa personalidade tão parecida com a do Asta, se negando a desistir. E no final das contas, se Black Clover teve uma animação tão mediana, muito sofrível em alguns momentos, a culpa toda foi da Pierrot, que poderia ter investido mais, ou eu ainda digo mais, foi da Shueisha, né? Começou tudo ali na Shueisha, que poderia ter entregue a obra para um estúdio melhor, que faria ali um espetáculo nessa animação, e aí a gente ia ter um Black Clover que explodiu como Jujutsu, ou como Demon Slayer, como várias outras obras aí. Porque potencial tinha, história tem, consistência narrativa tem, só não teve um bom estúdio que realmente se importasse com aquilo para poder fazer acontecer. Bom, gente, é isso. Um beijo para vocês, um ótimo fim de semana. A gente se fala. Tchau!